Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. A nossa conversa de hoje traz à tona uma temática que ela é sensível, mas é que ela é necessária ser discutida. A necessidade do exército brasileiro. Nós estamos aí às voltas com mais um escândalo, que é o desenrolar ainda das tentativas de golpe que aconteceram após os resultados das eleições. Vocês já devem estar sabendo aí, né, da entrevista que o Marcos Duval, senador, deu para a revista Veja. Marcos Duval, tá? Não confundir com o Arthur Duval. O Arthur Duval é o mamãe falei besteira. O Marcos Duval é o mamãe fiz merda com a minha carreira política. De qualquer forma, são duas pessoas que derreteram o seu capital político por causa das besteiras que fizeram. Mas enfim, antes de nós continuarmos essa conversa, vou pedir para você dar um like nesse vídeo. Se você já conhece os nossos conteúdos e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vamos embora. Bom, o que é o Exército Brasileiro? O Exército Brasileiro é uma instituição que ela nasce... ela já existia na colônia, né? Mas ela nasce no Brasil independente junto com a independência do Brasil. Porém, até então ela era considerada uma instituição de segunda grandeza, porque na época do Império Brasileiro, né, o Brasil ele torna-se independente em 1822 e quem assume, né, os primeiros governantes brasileiros são os imperadores. O Brasil ele era um império, né, o Dom Pedro I e depois o seu filho Dom Pedro II. Nesta época, a Marinha, que era a instituição, que era a menina dos olhos do Império, né? O Dom Pedro II ele era o patrono da Marinha brasileira. Por que a Marinha ela era a menina dos olhos? Porque ela era, digamos, a herança da Marinha portuguesa, que outrora foi a maior marinha do mundo. A Marinha brasileira, inclusive, no século XIX, era a segunda mais potente do mundo. Ela só era menor ou menos potente que a Marinha britânica. O que acontece no percurso do século XIX? O Brasil ele entra em guerra. Né? O Brasil ele participa, na verdade, guerras de fronteira, né? Prolongadas guerras de fronteira. O Brasil participa de duas. Né? A Guerra da Cisplatina, que é quando a Cisplatina ela é hoje o atual Uruguai. O Brasil entra em guerra com a Argentina pela posse da então Cisplatina, e esta guerra ela termina com um acordo de paz produzido pelos ingleses, que não dão a vitória nem ao Brasil e nem à Argentina, criam a atual República Oriental do Uruguai. Então, tecnicamente, nesta guerra de fronteira o Brasil não obteve sucesso. E mais tarde a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, o Paraguai ele é um estado interior, um país interiorano, né? Ele não tem saída para o mar. O presidente ditador da época do Paraguai ele invadiu, né, o Mato Grosso na época que hoje é o atual estado do Mato Grosso do Sul, e ameaçava invadir aí a Argentina e o Uruguai para ter uma saída ao mar. O Brasil precisou constituir um exército, ele já existia, né? Mas assim, precisou fortalecer um exército meio que às pressas, tanto que assim, os senhores que cediam seus escravos para ser soldados brasileiros, esses escravos, uma vez saindo vivos da guerra, eles teriam a carta de alforria. Então assim, foi um dos exemplos em que os escravizados, eles mais uma vez foram usados como bucha de canhão, né? Mas isso é uma outra história. E no final da Guerra do Paraguai, isso aconteceu entre 1865, se eu não estou enganado, a 1870, mas eu preciso rever essas datas. Se tiver errado, eu vou deixar uma descrição no vídeo. No final da Guerra do Paraguai, o exército ele sai fortalecido. E o fortalecimento do exército brasileiro acabou por... a história nos conta que ela é a desgraça da nação brasileira. Porque a partir daí, o Brasil ele não participou mais de praticamente nenhuma guerra envolvendo as suas fronteiras. Houve uma questão, né, com relação à anexação do Acre, que foi cedido pela Bolívia, mas isso não foi uma guerra prolongada. Foi para evitar uma guerra, houve conflitos, claro, mas assim, para evitar uma guerra prolongada houve um acordo entre Brasil e Bolívia, isso em 1903. Mas a partir daí, o Brasil não participou mais de guerras dentro do seu território, né? Guerras de fronteira. Não houve mais nenhuma ameaça de invasão externa. Contudo,
o exército brasileiro ganhou força, inclusive ganhou uma força que originalmente ele não tem, que é a força política. O exército, ele é uma instituição de Estado, então ele deve servir a população e proteger as fronteiras por uma eventual ameaça externa, que depois da Guerra do Paraguai, 1865, nunca aconteceu. Mas o que aconteceu a partir daí, a partir da Guerra do Paraguai? Eles estão envolvidos no golpe de Estado que pôs fim à monarquia. Ele esteve envolvido em algumas guerras civis aqui dentro do Brasil, ainda no final do século XIX. Ele esteve envolvido no golpe de Estado que instituiu Getúlio Vargas no poder. Ele esteve envolvido em outras tentativas de golpe entre a morte de Getúlio Vargas, né, 1954, até o golpe de Estado de 1964 do chamado regime militar. E a partir daí, eles se acham, eles se consideram um poder moderador da República, que não são. Eles não têm esse papel moderador. O poder, ele é dividido em três partes: poder executivo, que é o presidente e seus ministros; poder legislativo, o Senado e a Câmara Federal; e poder judiciário, né, que são os 11 ministros do judiciário e outros órgãos mais ligados à questão jurídica. O exército, ele não faz parte de divisão nenhuma de poder político. Ele é uma instituição de Estado e que ele vem tendo alguma função que poderia ser utilizada, poderia ser feita, poderia ser promovida por qualquer outro órgão que não por gente armada, como por exemplo pintar meio fio. Algumas intervenções que são até nobres, né, na Amazônia, quando há alguma catástrofe humana, mas assim, não precisa ser o exército que faz isso, pode ter uma outra instituição civil que faça isso, não precisa ter alguém, digamos, formado com arma na mão, né, para fazer esse tipo de trabalho interno. Até porque a pandemia e o governo Bolsonaro mostraram que, assim, escancararam, na verdade, o desastre que é algumas pessoas que estão no exército. Eu não tenho dúvida que o exército ele tem aí quadros de bastante competência. Mas, por exemplo, vamos relembrar lá o Pazuello como ministro da Saúde. E ministro da Saúde não tendo nenhuma experiência com relação à saúde. Ele é uma pessoa que ele trabalha com as questões voltadas para a estratégia, para o campo estratégico, e manda vacina para o Amapá, vacina que era destinada ao Amazonas. Então são essas questões, né? E algumas falas também que a gente vê, né? Aquele general Heleno que a cada 10 palavras que profere, 9 você não entende e uma é besteira que fala. Então, assim, hoje em dia o exército ele está muito mais para tumultuar uma harmonia dos poderes do que para fazer o seu papel, que é de proteção do Estado. Então, a gente precisa fazer essa discussão. O exército hoje, ele é viável? Mas é assim, se tiver uma ameaça externa, quem vai nos proteger? Aí eu pergunto, se tiver uma ameaça externa, vocês acham mesmo que o exército tem condições de nos proteger? Se de repente lá uma superpotência quiser tomar a Amazônia, se uma superpotência, com esse bando de incompetente que tem aí, não tá difícil. É que assim, hoje as relações, elas são muito mais relações de ordem, seja ela comercial, seja ela cultural, elas estão muito mais no campo da negociação do que no campo bélico, do que no campo militar, né? Existem países que não têm forças armadas. Cito um exemplo, a Costa Rica. A Costa Rica, inclusive, ela tem o turismo ecológico, ele é muito forte naquele país.
E de onde foi tirado o dinheiro para que montasse uma estrutura de turismo ecológico? O dinheiro que era investido nas Forças Armadas. Eles desmobilizaram as Forças Armadas para poder investir no turismo ecológico. E pergunta para qualquer costarriquenho que trabalhe com o turismo se eles estão mais contentes, né, com este investimento, ou em ter uma força armada em seu território que não tem sentido algum. Então, assim, é uma discussão séria e é uma discussão necessária. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal e possivelmente semana que vem estaremos de volta. Tchau!